estou na Tua presença, anunciar a Tua palavra ao mundo inteiro, evangelizar o mundo inteiro através dos vídeos gravados. Ó Senhor Jesus, unja a minha voz, para que as pessoas possam assistir os vídeos e ouvir as mensagens e se inscrever no canal. Ó Senhor, me abençoa, perdoa meus pecados, obras cometidas no pensamento, palavra torpe, perdoa, Senhor. Guarda todos os meus, no Rio de Janeiro, Brasília, Rondônia, as minhas cunhadas, esposas, sobrinhos, sobrinhas, de modo geral. Toma todos eles nas tuas mãos e acampa o teu anjo ao meu redor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ei, bom dia, meus amigos, seguidores do canal Sábado Abençoado com Deus. Hoje é 1º de 8 de 2026. Mais um vídeo para o canal. Quero trazer aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, depois nós vamos entrar no capítulo 20. O tema da mensagem: vitórias de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Sobre a besta e sobre o falso profeta. A palavra de Deus, ela fala sobre a terceira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda, ele veio como servo, montado no jumento. Na segunda vinda, ele virá buscar a sua igreja, o seu povo escolhido, remidos pelo seu sangue. E na terceira vinda, ele virá montado no cavalo branco, coroado de glória, com milhares de anjos celestiais montados no cavalo branco, de vestes brancas, e a igreja
juntamente com ele. Aqui no versículo 11 é a revelação que o apóstolo João teve quando estava preso na ilha de Patmos. Então ele diz aqui no versículo 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e peleja com justiça. A terceira vinda de Jesus. Ele vai pelejar com justiça. O tema é vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. No livro de Apocalipse, capítulo 19. No versículo 12. E os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Se chama a palavra de Deus. No versículo 14, e seguia os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. 15. E da sua boca saía uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amigos, procure se arrepender dos
seus pecados, seus crimes, seus maus caminhos, para Deus perdoar a sua vida. E Ele escreverá o seu nome no livro da vida, para você ter direito de subir no arrebatamento da igreja. Temos que estar preparados para o grande evento do arrebatamento da igreja. Porque na terceira vinda de Jesus Cristo é para julgar e pelejar com justiça. No versículo 16. E na veste e na sua coxa em escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. (17) E um anjo que estava no sol e clamou em grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Você sabe que ceia é essa do grande Deus? Então você já vai saber. No versículo 18, para que comais as carnes dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre ele assentam, a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes, as aves que voam pelo meio dos céus, vão comer as carnes dos reis, dos tribunos, dos homens, dos animais e de todos os homens. As aves que voam pelo meio do céu irão comer a carne dos homens. No versículo 19, e vi a besta e os reis da terra
e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra daquele que estava assentado sobre o cavalo, ao seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. No livro de Apocalipse, capítulo 19. Jesus virá na terceira vinda para pelejar com justiça. No versículo, e o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, foram lançados no lago, no ardente lago de fogo e enxofre. Aqueles que vão receber a marca da besta e vão adorar a imagem da besta serão lançados no lago ardente de fogo com enxofre. No versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco. Todas as aves se fartaram das suas carnes. Viu? Vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse, capítulo 19. Esse é o tema da mensagem. E agora nós vamos entrar no capítulo 20, com o tema Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Está vendo? Satanás será preso e amarrado durante os 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. No versículo 1,
Isso aqui é uma revelação, gente, que o apóstolo João teve da parte de Deus quando ele estava preso na ilha de Patmos. No versículo 1, e vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs sobre ele selos sobre ele, para que mais não engane as nações. No versículo engane as nações e os 1000 anos, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Quando acabar os 1000 anos, ele vai ser solto por um pouco de tempo. No versículo 4, e vi tronos, e assentaram sobre eles daqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na mão, e tiveram, e viveram, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Durante os 1000 anos. No versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santos aquele que vai fazer parte da primeira ressurreição. Eu estou fazendo força para subir na primeira ressurreição. Quem não subir agora na primeira ressurreição vai ficar. Vai ficar.
No versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas será um sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Mil anos. Vão reinar com Cristo 1000 anos. E agora, no versículo 7, o tema é: Satanás é solto e depois vencido para todo sempre. No versículo 9, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. Ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 ventos da terra, Gog e Magog, cujo número como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Vai descer fogo do céu e vai devorar a todos. Viu? Vai descer fogo do céu e vai ser devorado. Vai devorar todos. 10, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Satanás, que os enganava a nação, ele será lançado no lago de fogo, com enxofre, onde a besta e o falso profeta estão, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Amém. Agora, no versículo 11, do capítulo 20, o juízo final. Agora vem o final do mundo. O juízo final é o final do mundo, é o fim do mundo. O fim do mundo. O juízo final é o fim de todas as coisas.
No versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, abrir os seus livros, e outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrita nos livros segundo as suas obras. Você vai dizer assim: pregador, que obras é essa que eu tenho? Você já vai saber. As obras da carne, prostituição, adultérios, assalto a bancos, a mão armada, assaltando as pessoas nas ruas, violentando as mulheres, os companheiros espancando a esposa, assassinando a esposa, praticando feminicídio, praticando homicídio, tirando a vida do próximo. São as obras, está tudo escrito, tudo registrado nos livros. Para quando chegar o grande dia do juízo final, tu irá prestar conta de si mesmos a Deus. Ninguém vai prestar conta para você a Ele. É você mesmo que vai prestar conta a Ele, de si mesmo a Ele. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Ele naquele grande dia do juízo final. Viu? Então, no versículo 13, e o mar, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A besta, esta é a segunda morte. No versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, se o seu nome não for achado escrito no livro da vida,
você será lançado no lago de fogo com enxofre. Viu? Então, o tema da mensagem: a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse 19. E no 20, capítulo 20, o tema: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinaram com Cristo. E continua: Satanás é solto depois é vencido para sempre. E no mesmo capítulo 20, o juízo final é o fim do mundo. Viu? É o fim do mundo. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus naquele grande dia do juízo final. Você precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Ele perdoará os seus pecados e o seu nome estará escrito no livro da vida para você ter direito de subir no arrebatamento da igreja. E se o teu nome não for achado escrito no livro da vida, serás lançado no lago de fogo. Viu? Serás lançado. Que você possa ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se converter a Cristo Jesus. E Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, para você subir no arrebatamento da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, com 2 S no final. Toque no sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Então, o tema: vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Apocalipse, capítulo 19. Que Deus abençoe a todos. Que você possa ter um sábado abençoado com Deus. Amanhã é domingo, o domingo do Senhor. Vá à noite
para o culto, procura uma igreja evangélica, vá ouvir a palavra de Deus, sentir desejo do seu coração, se arrependa dos seus pecados. Arrependimento significa renunciar ao mundo, renunciar ao diabo, renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar o eu, viu? E aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom.